Diga aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Etc., o podcast que traz para você a visão jurídica da notícia. Recentemente, nós vimos várias notícias sobre empresas e governos que passaram a investir e a tratar muito de ESG, a sigla em inglês que se refere a meio ambiente, social e governança. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu estourar na mídia escândalos de trabalho escravo em vinícolas, de insider trading e problemas de governança em algumas empresas grandes, fora aquelas questões ambientais que são questionáveis de empresas que se dizem sustentáveis. Então, no fim do episódio de hoje, você vai ficar sabendo o que você precisa saber enquanto cidadão, enquanto consumidor, enquanto investidor, sobre o que significa ESG de verdade. Mas antes de começar, eu vou chamar a nossa vinheta para te dar um tempinho de deixar seu like, de se inscrever no nosso canal e de ativar as notificações para não perder nossos próximos conteúdos. Estou aqui mais uma vez com vocês, Bruno Damasceno, dividido a bancada com meu amigo Max Bandeira. Hoje nós temos duas convidadas mais do que especiais, duas especialistas em ESG que vão trazer as suas visões sobre o tema para você sair daqui mais informado e sabendo muito mais do que apenas o que significa essa sigla. Hoje a gente tem com a gente a Adriana Matos e a Daes Bonfim. Tudo bem, pessoal? Boa tarde, tudo bem? E obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo nosso. Eu vou pedir só para vocês, a gentileza de vocês se apresentarem para o pessoal, para eles terem noção das credenciais de vocês, para eles saberem que vocês, mais do que tudo, sabem do que estão falando. Bom, meu nome é Adriana, eu sou advogada formada pela UFBA, igual Max e Bruno e da IES. Tenho pós-graduação em Direito Internacional e Constitucional e um mestrado em Gestão e Políticas Públicas pela Fundação Getúlio Vargas e atuo há mais ou menos 5 anos, especificamente com temas de direitos humanos em empresas, meio ambiente, mudanças climáticas, governança corporativa. Quando a onda ESG chegou, a gente estava preparado para lidar com esses assuntos interdisciplinares e assim eu me tornei, entre aspas, porque não existe uma especialista em ESG, mas na verdade eu sou mais vinculada ao social e ao G do que ao A. Sou da ES Jaala, né? Atualmente eu estou como auditora no Tribunal de Contas do município de São Paulo, então perpassa aí essa questão de fiscalização das políticas públicas, fiscalização dos recursos públicos. Eu também sou presidente da Comissão de Diversidade Racial do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, tenho graduação pela Federal, né, como os colegas, pós-graduação em Direito Público, mestrado em Direito Público e atualmente estou fazendo um MBA em Diversidade e Inclusão, que são as pautas mesmo que me movem, né? Então eu queria começar nossa conversa hoje perguntando para a Adriana. Adriana, o que é ESG? Bom, na verdade, a gente tem tratado a ESG como uma questão nova, mas não é uma questão nova. A sigla foi cunhada em 2004, em um relatório que foi elaborado com apoio da ONU, e no âmbito de uma ampla discussão sobre responsabilidade empresarial em temas de questões de direitos humanos e de sustentabilidade, e isso foi evoluindo a ponto de gerar alguns compromissos internacionais. Mas, na verdade, quando a gente fala ESG, a gente fala de uma nova roupagem de sustentabilidade dentro de um conceito amplo. Então, eu não estou falando apenas de sustentabilidade ambiental, que é aquele clássico, né? Embalagem, resíduo, clima, carbono, etc. Mas eu estou falando sobre sustentabilidade e atendimento a uma expectativa de business de todos os stakeholders. Então, o negócio tem que ser sustentável para investidores, obviamente, para a companhia em si, mas também para seus colaboradores, para a comunidade que se relaciona com essa companhia, para a sociedade como um todo. Então, a gente tem o ESG como um framework que trouxe para dentro daquele grande conceito de sustentabilidade, tanto as questões sociais e ambientais, como também como governá-las. Por isso que a gente tem o G para complementar. Isso surgiu há muito tempo, mas teve um impulso por causa do início da pandemia em 2020, as conversas foram reaquecidas e aparentemente veio para ficar e a gente vai continuar usando esse framework por um bom tempo. Perfeito, Adriana. A gente tem recentemente visto também algumas críticas a certas companhias que, apesar de se declararem em compliance com as regras de ESG, etc., são, às vezes, surpreendidas com ações não consideradas sustentáveis, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista de governança, etc. E a gente queria aqui no nosso podcast entender como é que a gente consegue mensurar essas ações consideradas sustentáveis e quais são as iniciativas que a gente tem nesse sentido.
Acho que é importante entender, isso que você está falando é um pouco de greenwashing, né? A gente afirma que uma companhia está cumprindo com determinados padrões ambientais e sociais, sendo que, na verdade, ela não está. A gente pode usar ESG washing, social washing, diversity washing, que são termos específicos, mas no mercado a gente tem usado greenwashing como um conceito mais amplo, assim como sustentabilidade dentro de um conceito mais amplo. A gente tem muita dificuldade de mensurar questões ESG, especialmente porque a gente está falando de coisas não mensuráveis. É muito fácil a gente mensurar questões climáticas, então você tem metodologias para fazer um inventário de gases de efeito estufa que são emitidos pelo seu negócio, considerando tanto sua matriz energética quanto sua cadeia de valor. A gente tem como mensurar resíduos, uso de água, uso de energia, mas a gente tem algumas dificuldades, por exemplo, quando a gente fala de como mensurar a diversidade. Ok, a gente está falando da quantidade de pessoas que estão ali dentro, representando determinadas populações minorizadas. Mas isso efetivamente significa inclusão? É importante a gente entender que a diversidade não é apenas a presença dessa pessoa no ambiente, ela precisa estar devidamente incluída, é a inclusão, e também ter um tratamento equitativo. Não temos mensuradores para isso. Assim como a gente não tem mensuradores, por exemplo, para uma relação de qualidade com a comunidade local, a existência ou não de impacto sobre comunidades tradicionais, sejam estas dentro de um conceito amplo, ou comunidades indígenas e quilombolas. Então, a gente esbarra em algumas dificuldades. O que a gente tem atualmente são metodologias que nos ajudam a promover um reporte mais adequado. Então, a gente tem metodologias de reporte como o Global Reporting Initiative, que é o GRI. A gente tem relato integrado, que pensam em como integrar essas informações e trazer maior clareza. Mas a mensuração é realmente o grande desafio do ESG, e a gente, com certeza, está avançando em um debate bem grande sobre esse assunto, especialmente por causa do greenwashing. É muito fácil a gente mensurar muito a questão ambiental, mas o social realmente fica de lado, e a governança pior ainda, porque como é que a gente diz que uma política está sendo implementada em números, né? Como é que a gente diz que um procedimento está sendo estabelecido em números? E se esse procedimento é claro, se esse procedimento é viável, e se ele é hábil a avaliar o que a gente precisa que ele avalie, como é o caso, por exemplo, de uma auditoria em fornecedores, né? Não adianta a gente ter um percentual de 90% de fornecedores de uma companhia avaliados, se essa avaliação não considera todos esses aspectos de interação com comunidades locais, questões ambientais, climáticas e de governança. Então, a gente realmente tem um desafio aí pela frente nos próximos anos. Perfeito, super interessante. Você falando isso, eu lembrei que, assim, uns 10 anos atrás, existia um debate no âmbito da publicidade sobre aquela história do storytelling, né? Que o sujeito inventava que a avó dele tinha uma receita de sorvete, que virou sorvete X, que eu não preciso dizer a marca, ou então até que as vacas que dão aquele leite específico são felizes, etc. E no âmbito da publicidade a gente teve uma discussão realmente sobre a sinceridade de determinadas declarações. E agora a gente vem e traz essa sinceridade das declarações para um campo também muito mais sério. Quando a gente fala em cumprir determinadas regras ou em, por exemplo, não ter na sua cadeia de fornecimento pessoas em situação análoga à escravidão, a gente está falando de assuntos que chegam no campo criminal. E aí eu vou usar esse assunto até para trazer a DAES para a discussão. A gente vive no Brasil essa eterna promessa de que a gente é o país do futuro, e que o futuro está chegando e que agora a gente vai ser parte da revolução verde no mundo, e ao mesmo tempo a gente se depara com notícias tristes a respeito de escravidão, fora eventos que a gente tem de vez em quando de preconceito regional. Eu fiquei muito triste em saber que teve um show do Seu Jorge, se não me engano, que houve manifestações de preconceito racial. E, recentemente, a gente soube que nossos conterrâneos da Bahia, todos nós, eu acredito, somos baianos, né, estavam submetidos a situações de trabalho muito extremas e análogas à escravidão. Eu queria que você comentasse isso. Bom, Max, eu acabo oscilando muito entre o otimismo e o pessimismo. A gente se choca com algumas dessas notícias, mas a gente só se choca porque a gente não entende que a gente está numa sociedade estruturalmente racista, porque a gente pensa nesses eventos como eventos isolados, como se fossem, nossa, meu Deus, vivemos uma democracia racial brasileira, mas algumas pessoas ou algumas empresas estão promovendo a discriminação, o preconceito, o racismo. Mas não, todos nós estamos promovendo práticas racistas todos os dias. E a gente precisa falar de letramento racial. A sociedade está, de fato, preparada para discutir racismo na sua complexidade? A sociedade brasileira, ela tem a raça estruturando todas as classes. Ela tem a raça estruturando
a própria sociedade, porque a gente vê no topo uma hegemonia absolutamente branca e a gente vê na base um número absolutamente preto. E aí eu estava vendo alguns dados sobre a questão de desemprego em 2020. Das 8 milhões de pessoas, 8 milhões que perderam emprego em 2020, 70% eram negros e negras. Então, enquanto a gente não entender, de fato, os dados da sociedade brasileira, que a sociedade é estruturalmente racista, a gente nunca vai discutir com efetividade, digamos assim, a questão racial. Enquanto a gente não entender que está em tudo, que forma a sociedade, e a gente sempre vai delegar essa responsabilidade ao poder público, ao poder judiciário, à administração pública, ou colocar essa culpa só no empresariado que promove isso, porque vamos e convenhamos, né, gente? Essa prática de trabalho análogo à escravidão, ela é recorrente. A questão é que agora a gente tem contato com algumas notícias. E eu sempre, nas minhas palestras, eu sempre digo uma coisa. Por que a gente não está refletindo sobre como nós lidamos com as pessoas que prestam serviço para a gente? Como lidamos com a nossa relação com a diarista, com a empregada doméstica? Será mesmo que a gente não está promovendo esse tipo de coisa? Como foi a relação, sua relação com sua empregada doméstica na pandemia? Ela teve que trabalhar na sua casa, ela teve que abandonar a casa dela, ela se expôs. Então, todas essas condições, eu tenho relatos de pessoas que não podem usar o banheiro, usar talheres em casas que vão prestar serviço. E isso é algo que acontece sempre, entendeu? Então, assim, quando eu penso nessa questão de, olha, estamos nos deparando, não, a gente vive nessa sociedade. A maioria das práticas são assim. E o que nós estamos fazendo para mudar isso? Eu sempre coloco esses questionamentos primeiro, sabe, para a gente refletir, gerar reflexão, antes de apontar dedos. Perfeito. A minha irmã, ela é auditora fiscal do trabalho, ela já participou de operações de resgate de trabalhadores em situação análoga à escravidão, e ela realmente, os relatos são terríveis, mas realmente não são relatos assim, tão diferentes do que a gente vê pessoas aqui do nosso lado, em São Paulo mesmo, passando. E a gente vê também, tem visto iniciativas políticas, tanto do poder público quanto da iniciativa privada, em tentar promover a equidade e a diversidade racial. Como é que você vê hoje, Dai, que estão essas políticas? A gente já está bem avançado, não está? Quando a gente vê, por exemplo, uma empresa fazendo um processo seletivo baseado em diversidade, e aí às vezes chovem críticas também de outras pessoas que acham que foram excluídas injustamente daquele processo. Até inquérito civil, né? No caso do Magazine Luiza, deu inquérito civil por racismo reverso. Como é que você enxerga hoje o estado atual dessas políticas, tanto do ponto de vista público quanto privado? Eu acho que a gente está avançando, é óbvio, né? Seria errado dizer que não houve um avanço, porque houve um avanço, principalmente esses casos que querem promover de fato a diversidade, a inclusão, a equidade, mas que encontram barreiras como essas, porque a sociedade, continuo dizendo, não está preparada para isso. A sociedade ela não está preparada para aceitar, né, receber esses tipos de políticas e ações afirmativas. Mas mesmo quando a gente vai falar no poder público, eu não sei se vocês repararam uma foto que foi divulgada sobre o TJ São Paulo, os últimos aprovados. É uma foto gigantesca, só com gente branca e tem cotas. Então, a gente precisa discutir, depois da implementação das cotas em alguns lugares, a questão da fraude. A gente precisa discutir se essa heteroidentificação promovida pelas comissões, quais são os procedimentos, quais são os métodos. Então, por mais que a gente coloque no papel políticas, e a gente tem visto esse movimento muito forte agora com o Pacto da Equidade Racial promovido pela CNJ, mas quando a gente fala da prática, da vida real, do impacto em vidas reais, a gente precisa criar mecanismos de governança para ali justamente verificar que aquele procedimento ele é eficiente, ele é efetivo. Então, tem tido muitos problemas em relação a essa questão de barreiras à autodeclaração, a fraude num procedimento de heteroidentificação, a cargo em comissão, isso é muito forte. Cargo em comissão no Brasil é um número muito alto e normalmente ocupado por pessoas brancas. Então, esse ponto também é um ponto em que há
enfim, né, uma sutileza ainda na discussão, porque você vai envolver questões políticas, e as pessoas ainda temem um pouco avançar nesse sentido. Eu acho que mesmo em políticas assim, né, ou em governos mais à esquerda, em que a gente espera que isso vai avançar um pouco mais, a gente tem visto que o avanço ele é pequeno, porque se promove muito mais diversidade no papel do que a diversidade na prática. Sobre esse ponto, eu queria só fazer um comentário que a gente tem agora 10 anos da Lei das Políticas Afirmativas em âmbito federal, né? E apesar de a gente estar ainda bem no começo, os resultados de 10 anos de mais pessoas não brancas na universidade, pelo menos no âmbito da pesquisa, foi muito bom. A gente começou a pesquisar coisas que ficaram 200 anos sem ser pesquisadas, então assim a gente começou a ter uma historiografia negra, uma preocupação muito maior com a escravidão e com a história do tráfico negreiro, etc. Só para dar um alento também para as pessoas, a gente vê que essas políticas, com 10 anos, que no horizonte histórico não é muita coisa, já tiveram um resultado assim razoável e interessante, e foi bom que foram feitos alguns balanços a respeito. Eu ia aproveitar o gancho, na verdade, porque Dai falou muito sobre a necessidade da gente ter políticas, programas, acompanhamentos, né? A gente está falando de legislação, política pública e avaliação de políticas públicas, mas a lógica funciona de forma muito parecida nas empresas. A gente vê toda essa questão de falta de diversidade nas companhias como uma contratação direcionada de pessoas, mas a gente nem sempre faz isso de forma estruturada, com um planejamento adequado. Então, a gente precisa ter um senso para entender de fato quais são os gaps de representatividade que tem ali dentro, entender as necessidades do público interno, para a gente poder trazer pessoas que complementem esse público interno, entender quais são os públicos prioritários, como essa contratação vai ser feita, se ela vai ter sensibilidade, porque o trato com a população minorizada, ele tem que ser específico, ele tem que ser direcionado, especialmente se a gente está falando de uma contratação de pessoas negras, se a gente está falando de uma contratação de outros grupos vulnerabilizados, são pessoas que já estão vulnerabilizadas no mercado de trabalho. Essa desculpa do não temos pessoas para ocupar esse espaço é muito fácil, então baixe os seus requisitos e promova a equidade dentro do seu espaço de trabalho, né? Promova aulas de inglês, capacite as pessoas nas ferramentas que você precisa para utilizar. Então a gente vê muito que as políticas públicas e as políticas internas, elas caminham num passo muito parecido, que é esse passo de estamos aqui criando a regra, e a regra será cumprida. Mas a regra será cumprida em quais condições? E é nesse em quais condições que a gente precisa melhorar, tanto sob a perspectiva do poder público, quanto sob a perspectiva da iniciativa privada. Perfeito. Inclusive, eu estava lendo esse dia um livro que chama, se não me engano, A Democracia do Equilibrista, que é de um pessoal também da GV, lá do mestrado de Gestão e Políticas Públicas, que fala sobre isso, como a gente no Brasil construiu uma narrativa ao entorno da meritocracia simplesmente para perpetuar quem já está numa condição privilegiada nessa condição e excluir dizendo que essas pessoas têm falta de mérito, não preenchem os requisitos, não têm as competências necessárias e perpetuar essa exclusão. O interessante desse livro é isso, né, que a gente vive uma tecnocracia, né? Na verdade, existe uma defesa de que as decisões são técnicas, são amorais, são apolíticas, e, na verdade, a gente sabe que não são, né? Enfim, uma decisão sobre a política de juros do Banco Central é uma decisão técnica, porque tem um modelo lá que faz a conta e diz que daqui a tantos trimestres a gente vai ter a inflação X, então a taxa de juros deve ser Y. Mas se a taxa de juros for Z, tem uma condição de gerar esse modelo e rodar esse modelo e chegar a um resultado diferente que tem que ser apropriado pelo discurso político. Não é simplesmente são os números que estão determinando a taxa de juros de um país. A gente sabe que é muito mais do que isso. Existe um livro, né, do Habermas, da década de 70, que fala que a ciência, o título do livro é A Ciência e a Técnica como Ideologia. E é exatamente isso que infelizmente, a gente vive no país, né? Uma desvalorização do campo político como discussão, como campo de discussão, de construção de consenso, para uma supervalorização do que é técnico e do que é indiscutível. E o consenso técnico, normalmente, é um consenso das elites, né? E só para complementar... Não, é só para complementar, isso é muito bom, assim, que vocês trouxeram, porque a construção da democracia racial lá por Gilberto Freire é exatamente para a manutenção de privilégios. Por que é tão válido você colocar esse tipo de questão, né? A meritocracia pura? Porque aí você mantém os privilégios, porque ninguém vai questionar
E a própria pessoa que está nessa posição vulnerabilizada, ela também acredita e valida esse discurso. Ela também acredita e valida isso. E aí a Sueli Carneiro, ela tem uma frase que eu gosto muito. Ela fala, cota para branco sempre teve e continuará tendo. Porque, gente, a gente entende esse conceito que é a partir do seu círculo social, do seu meio, as indicações que você vai ter para trabalhar em algum lugar, o acesso que você vai ter a algumas pessoas, dentro da faculdade, dentro do seu próprio trabalho. Quando a gente fala nessa questão de cargo em comissão, quanto de dinheiro público está colocado nessas posições? E quem são essas pessoas? Normalmente são as mesmas pessoas. São os parentes, né? São os amigos que estão ali recebendo e se aproveitando do recurso público para evoluir financeiramente, evoluir a vida da sua família. Fora a gente retornar em relação ao momento do embranquecimento da população brasileira, que você tem um estímulo de uma política migratória dando terras, dando ferramentas, enfim, e a população negra foi colocada, né, na rua sem absolutamente nada. Então, a gente está falando de um mesmo modus operandi, de lá até aqui. Essa questão da escravidão acabou lá atrás. Não acabou lá atrás. Ela continua. Ela só se aperfeiçoa, né? Essa questão do racismo, ele só modifica as estruturas, mas a gente segue com uma mesma dinâmica. Eu vou aproveitar para fazer 2 comentários. Um sobre a fala de Max. Essa, Max, é uma das questões pelas quais a gente fala em dupla materialidade quando a gente está falando de ESG. Né? Dupla materialidade, tentando desburocratizar o termo. Materialidade é aquilo que é importante para a companhia no desenvolvimento das suas atividades. Existe uma série de metodologias, é um conceito que veio da auditoria, então veio da contabilidade, que diz que é aquilo que é relevante, basicamente. Então, a materialidade, ela considera, por exemplo, a clássica, riscos operacionais, riscos financeiros, riscos reputacionais. Quando a gente está falando de ESG, a gente adiciona uma nova camada, por isso que é dupla materialidade. Porque a gente vai trazer a relevância dos temas exatamente para considerar essas assimetrias, todos os problemas estruturais que a gente tem. Então, você dizer, não, eu tenho 50% da minha companhia é de pessoas negras. E aí você vai ver, de fato, 50% da companhia é de pessoas negras, mas está nas camadas mais baixas. A gente resolveu o problema da inclusão? Essas pessoas estão sendo tratadas com equidade? Não. É por isso que a dupla materialidade, ela vem para complementar esse critério numérico de mensuração e traz toda essa dificuldade também que a gente estava falando no início de mensurar. E sobre a fala de Daes, tem um artigo muito bom da Harvard Business Review que fala The Forgotten Dimension of Diversity. E eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma relação entre classe e raça muito forte. E a gente esquece de falar no aspecto de diversidade sobre classe social. E classe social é o complementar, é exatamente aí onde vem o adicional de seus acessos, seus contatos, as pessoas com quem você vive, o seu círculo social e as dificuldades que você tem para se especializar, né, ganhar mais, fazer uma pós-graduação, aprender inglês, ter dinheiro disponível para trabalhar mais longe de casa, porque você vai precisar pegar 2, 3 transportes. Então, quando a gente fala dos aspectos raciais no Brasil, a gente não pode esquecer dos aspectos de classe também. Classe social impacta em tudo que a gente faz, e a gente tem uma relação muito próxima entre os 2 tópicos aqui no Brasil, e vale muito a pena ler esse artigo. Eu já estou dando uma recomendação antes da recomendação, mas é porque ele vem de forma complementar para entender esses vácuos que ficam. Então, quando a gente fala de raça no Brasil, é importante a gente também falar sobre como a raça e a classe estão relacionadas e pensar na diversidade pensando nesses 2 aspectos. Não adianta a gente pensar em cotas raciais que não considerem o aspecto de classe social, senão a inclusão ela não é verdadeira. A gente vai pegar o topo que existe, pequeno, baixa quantidade de pessoas, mas um topo de pessoas negras privilegiadas apenas, e esquecer todo mundo que não tem acesso a esses privilégios de classe e que precisam desse estímulo para serem tratadas com equidade dentro da própria lógica de raça, assim como a gente tem que falar de mulheres mais e menos privilegiadas de classe e assim por diante nas populações minorizadas. Então, já deixo aí de curiosidade. Só para complementar, tem um livro que chama Classes, Raças e Democracia, do Antônio Guimarães. Só para deixar também como dica e complementação da Adriana. Perfeito. Eu queria voltar um pouco só ao greenwashing, porque é um conceito que a gente tem visto bastante, circular bastante na internet, nos jornais. E eu vi uma notícia interessante naquela agência Reuters de notícias, que um jornalista fez a seguinte pesquisa. Ele viu que uma empresa de petróleo, ela anunciava que ia reciclar tênis velhos, junto com o governo da Singapura. Então, você entregava o seu tênis velho, eles iam reciclar e fazer um processo sustentável a partir daí.
E aí ele decidiu fazer um teste. Beleza, ele pôs lá um chip no tênis dele e entregou o chip para reciclagem e disse, vamos ver o que vai acontecer com esse tênis. E aí, de repente, ele rastreou que o tênis dele estava sendo vendido, o tênis que ele doou para ser reciclado, estava sendo vendido num brechó, num flea market, na Indonésia. Então, você vê que a promessa da campanha das empresas, e inclusive nesse caso com a participação do governo da Singapura, não estava sendo cumprida. Então, eu queria ouvir, Adriana, de você, o que é greenwashing? Explica para o pessoal dessa... assim, para mim, que sou leigo na área, em termos que eu consiga entender, o que é um greenwashing? Em bom português, né? Tirando do juridiquês e do mercadolês. O greenwashing é basicamente você afirmar que você é sustentável sem você ser, né? É aquela camada de cor que a gente adiciona para induzir as pessoas a erro, dizendo, nós somos sustentáveis, nós fazemos programas ótimos, nós não violamos direitos humanos. Impossível, todos os negócios violam direitos humanos em alguma medida, assim como todos os negócios têm impacto ambiental em alguma medida, né? E são essas afirmações que vêm sem nenhum tipo de subsídio. Esse caso que você mencionou é muito interessante, porque ele tem algumas questões específicas do greenwashing. A gente está falando de uma empresa que é petroquímica. Essa empresa petroquímica não tem absolutamente nada a ver com a empresa de vestuário. Mas eles decidiram fazer uma ação que é para dar um plus nas práticas de sustentabilidade. Eles já têm aquilo que é relacionado à operação deles, né, que é necessário ter, porque eles têm que minimizar o impacto ambiental, eles têm que considerar o impacto social dos negócios deles, mas eles resolveram fazer um plus. Então, foi uma iniciativa que a gente chama de responsabilidade social corporativa, que é de onde surgiu a lógica do ESG lá atrás, quando a gente começou a falar de sustentabilidade. E eles resolveram fazer essa iniciativa, que é um plus, e eles fizeram a iniciativa dizendo, já sei, vamos fazer uma parceria com o governo local. Então, a gente está falando de uma parceria público-privada, com essa lógica beneficente, né? Porque tem um viés aí de estou fazendo o bem, exclusivamente o bem, isso que eu estou fazendo não gera impacto. Disseram que esses tênis seriam reciclados e se transformariam em equipamentos esportivos, que seriam construídos junto com o governo de Singapura, e contrataram os fornecedores para fazer o tratamento de tudo isso, né? A logística, também a parte relacionada à fragmentação desses tênis, a reciclagem desses tênis, a produção dos materiais e a construção desses espaços esportivos. A gente tem um problema, que não se deu clareza ao consumidor que resolveu participar dessa iniciativa sobre como seria feito esse processo de tratamento, quais as empresas estariam envolvidas e como se chegaria a esse resultado final, um planejamento, uma estruturação, dizendo, vamos entregar X pistas de corrida, né? Precisamos de X tênis para fazer uma pista de corrida, quais os materiais dos tênis serão ou não utilizados. Então, foi uma afirmação do tipo, vamos pegar esse tênis e colocar para fazer isso. O segundo ponto é que a gente tem uma falta de transparência sobre o fornecedor que foi contratado, e essa falta de transparência, inclusive, parece ser interna, porque eles não fizeram avaliações para verificar se os tênis estavam, de fato, tendo destinação para que foi contratada. Então, quando eu falei lá no início da gente fazer um processo de auditoria de fornecedores para garantir que práticas como trabalho escravo e que impactos ao meio ambiente não ocorram na sua cadeia de valor, é exatamente para prevenir isso. Você contrate um fornecedor que diz que está fragmentando sapatos, sendo que, na verdade, ele é uma fachada para remanejamento de todas essas doações e desvio para um mercado que na Indonésia é ilegal de importação de itens de vestuário para reuso, né, para revenda. Então, a gente tem um problema aí de fornecedor e a gente ainda tem o último problema, que é o que seria feito com os tênis que não estivessem adequados para passar pelo tratamento necessário. Porque, claro, eu entendo que boa parte dos tênis que foram doados não estivessem em condições de passar pelo processo e nem tivessem os materiais adequados para que fossem destinados ao fim da campanha. Mas a gente está falando, na verdade, ele conta da história do próprio tênis, mas foram doados 11 pela Reuters, né? Eles conseguiram rastrear 10, um desapareceu. Esses 10, todos foram parar em lojas de segunda mão na Indonésia, sendo que alguns em lojas em lugares tão remotos que eles não conseguiram ir buscar, eles conseguiram resgatar 4 tênis. 1 em Jacarta e 3 em uma das ilhas. Então, a gente tem 3 problemas aí da prática que foi anunciada, que a gente pode qualificar como greenwashing, porque a gente está falando de uma campanha de responsabilidade social corporativa que não teve o disclosure necessário sobre o seu procedimento e como funcionaria. É uma prática que é adicional ao business deles, então não tinha necessidade, isso não está atrelado ao que eles fazem, necessariamente. Então, não deveria ter tido esse tipo de problema, né? A gente está falando de uma prática adicional. A gente tem um problema com fornecedores e a gente tem um problema de o que fazemos com os materiais inadequados. Então,
Eu estava lendo essa reportagem também, é super interessante, foi um trabalho de jornalismo investigativo excelente, que só demonstra como, às vezes, a gente está achando que está fazendo bem, se utilizando de um canal que é uma empresa que está utilizando sua estrutura, né, para causar menos impacto ou gerar benefícios positivos, e isso, na verdade, ser completamente desviado e entrar num ciclo de ilegalidade e impacto ambiental altíssimo. Então, esse caso, sim, pode ser dito que é um belo exemplo de greenwashing. Perfeito. E agora, trazendo a Daes para a conversa novamente, como diz Bruno, conversa boa, passa rápido, mas para a pergunta da Daes, eu queria voltar para aquele chapéu que a gente tem de poder público. E eu queria perguntar para ela como é que o poder público pode incentivar condutas conformes, certo? Condutas que a gente deseja. Bom, falando rapidamente, né, para não tomar muito tempo, sobre a questão das compras públicas sustentáveis, né, e como isso está aí ganhando mais notoriedade com a nova lei de licitações. E essa questão da sustentabilidade, como o Adriano já tinha mencionado, não é só em relação aos aspectos ambientais, a gente está falando de aspectos sociais, culturais, econômicos, os ambientais também, e sim, o mercado, né, de licitações, de compras públicas, é uma excelente forma do poder público estimular isso, porque a gente consegue mensurar isso em torno de 600 bilhões, né? É uma parcela significativa do PIB. É bastante dinheiro e é realmente uma forma de você movimentar o mercado em torno disso, em torno de critérios específicos, critérios sustentáveis. Então, realmente ver, né, verificar. E aí a gente vai precisar, talvez, discutir. A administração pública está pronta para práticas sustentáveis? A administração pública está pronta para promover isso? Não tenho muita certeza, mas a gente vai precisar verificar aí como vai se comportar ao longo dos próximos anos. Mas, sim, eu considero um ótimo mecanismo, porque a gente está falando de dinheiro. E só fazendo um gancho com o que a gente estava colocando também sobre o greenwashing, que é o seguinte: ninguém é bom, ninguém é bonzinho. Existe uma vantagem. A pessoa ela quer uma vantagem em relação àquele impacto que ela precisa promover. Então, a gente está falando se a vantagem é reputacional, se a vantagem é econômica. A empresa ela precisa ver uma vantagem em promover sustentabilidade. Ela precisa ver vantagem, e eu digo vantagem econômica, em promover diversidade. Não adianta discutir promoção de diversidade, inclusão, equidade, sem demonstrar para ela por que ela deveria fazer isso, qual a vantagem que ela vai ter, qual o lucro que ela vai ter, e não pensando só em vantagem econômica de fato. Mas ela precisa entender o que ela ganha com isso, que é um negócio. O que ela ganha com isso? Hoje também já se discute muito compliance antidiscriminatório, gestão de crises. A gente vê o impacto das vinícolas, né? Vê o impacto do Carrefour, multa e o quanto isso impactou a marca. Então, a gente já está discutindo nesses níveis. E aí, a administração pública, com esse capital gigantesco, pode, sim, ter mecanismos para promover a sustentabilidade. Agora é mais a nossa área, né, que a gente... Essa função regulatória da licitação é algo que eu, pelo menos, gosto muito de estudar. Tem uns textos do Flávio Amaral Garcia que são muito bons sobre o tema. E também na nova lei de licitações a gente tem que contratações de grande vulto, as contratadas vão ter que implementar programas de integridade, né? Então, quando a administração for fazer contratações de grande vulto, as empresas vão ter que instalar o famoso compliance, é obrigatória a previsão de uma cláusula contratual nesse sentido, que demonstra para mim claramente a intenção do legislador de promover a governança nesses casos de contratações públicas, pelo menos as de maior porte. E como o Max realmente falou, a conversa boa passa rápido, a gente chegou no nosso final aqui desse bloco muito legal. Então, eu vou chamar a nossa vinheta para a gente ir para o nosso bloco de curiosidades e indicações culturais da semana. Hoje, o nosso amigo Max vai trazer uma curiosidade para a gente. Max, o que você preparou para a gente hoje? Entraram em vigor novas regras sobre planejamento familiar, que estão dando o que falar aí na mídia, né? A gente, inclusive, pode, se os nossos amigos, os etceters, pedirem nos comentários, a gente pode fazer um vídeo específico sobre isso, mas a partir de agora, homens e mulheres podem pedir cirurgia
de vasectomia ou de ligadura de trompa sem autorização prévia do cônjuge. A laqueadura e vasectomia voluntárias exigiam consentimento do companheiro em idade mínima de 25 anos, essa idade mínima agora caiu para 21 anos. Pessoas que tenham menos do que a idade mínima, mas que já tenham 2 filhos, podem também solicitar essa cirurgia, que pode ser feita no SUS. Só a título de informação, a laqueadura e a vasectomia são cirurgias consideradas de alta eficácia para a prevenção de filhos, embora a vasectomia seja reversível. E no caso da laqueadura, quem fez ainda pode ter filhos por fertilização in vitro. Enfim, naturalmente não vai ser mais possível a fertilização natural, mas a fertilização in vitro continua sendo possível. Comunicada a decisão à equipe médica do SUS ou do setor privado, a cirurgia só pode ser feita após 60 dias do comunicado dessa decisão. Eu queria muito comentar esse assunto, mas eu acho que a gente vai deixar para um vídeo do Etc. Explica, para abordar a complexidade, não só jurídica, como social dessa nova lei. E agora, para fechar, vamos pedir a gentileza das nossas convidadas de indicar uma programação cultural, um livro, uma peça, uma música. Eu queria trazer como indicação o filme Amarelo, do Emicida, que é sobre a cultura negra. Está disponível no Netflix e eu acho muito, muito bacana. E eu queria aproveitar também a oportunidade para falar sobre um futuro lançamento de uma obra coletiva que eu estou coordenando sobre políticas afirmativas de inclusão e equidade racial. Então, a gente vai trazer aí sobre o viés da magistratura, procuradoria, defensoria, Ministério Público, OAB, vários advogados, a discussão dessas questões, tanto sobre o viés público quanto sobre o viés privado. Então, quando estiver pronto, depois eu coloco aqui também, peço para vocês divulgarem. Mas a minha dica é o Amarelo. A minha dica vai ser temática, tá, gente? Porque eu sou nerd, infelizmente. Eu basicamente só assisto filmes relacionados a ESG. Mentira. Mas é porque é um dos grandes casos relacionados a impactos socioambientais de uma empresa. Existe um filme chamado Dark Waters, acho que em português ficou tipo Dark Waters, Verdade Envenenada, alguma coisa assim. É um filme, estava disponível no Prime Video, eu não sei se ainda está, mas é bastante detalhado como se descobre a questão do do despejo de resíduos de Teflon nos Estados Unidos pela DuPont, que é um dos grandes casos internacionais de contaminação. Reza a lenda que 99% dos seres humanos têm Teflon dentro do seu corpo, em alguma medida, e é por causa desse caso da DuPont. Vale a pena dar uma olhada. É o filme focado no advogado que descobre por um acaso o que está acontecendo, e ele até hoje está atuando nesse caso e buscando a reparação para as vítimas. Então, fala um pouco sobre advocacia corporativa em direitos humanos e sobre responsabilidade empresarial. É um filme bem legal, bem interessante, é curtinho, é com Mark Ruffalo, então é super bom, bem produzido. Recomendo para vocês. Eu vi esse filme, realmente é muito, muito legal mesmo. Então é isso, pessoal. Queríamos agradecer de verdade aqui a presença das nossas convidadas, que engrandeceram muito a nossa conversa. Nossos ouvintes, espectadores, certamente hoje sabem o que é ESG de verdade, tem uma noção mais concreta do que essa sigla significa. E eu queria deixar meu agradecimento também para você que está escutando a gente nas plataformas de áudio, no Deezer, no Spotify, que está no engarrafamento e veio acompanhando essa conversa muito legal. E você que também está nos assistindo aqui, deixa seu like para a gente, se inscreve no nosso canal, não custa nada, mas ativa suas notificações para você não perder próximas conversas, que a gente vai tentar ao máximo repetir o nível, ser desse nível, para deixar vocês mal acostumados mesmo. Então, pessoal, um abraço, até a próxima semana com o Etc.